Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: vamos lá. Querido Ari, você pode falar um pouco sobre o medo extremo de dizer alguma coisa que possa magoar alguém que a gente ama demais? Minha cara, só esse comecinho aqui já me diz o seguinte: você deve estar superestimando as pessoas e ou se subestimando. Porque para você ter medo extremo de dizer alguma coisa que possa magoar alguém, pessoas que você ama demais, alguma coisa está acontecendo aí com a sua referência sobre si mesma. Vamos seguir aqui adiante com a sua pergunta. Eu percebo que tem umas pessoas por quem eu tenho um apreço tão grande que eu tento ao máximo possível protegê-las das minhas opiniões, das minhas expressões e até mesmo da minha presença. Uau! Será que você é tão desinteressante assim, minha cara? Ou será que você se vê tão desinteressante assim? Aí você conclui aqui na sua pergunta. Realmente não sei lidar com essa situação de querer estar perto e ao mesmo tempo longe dessas pessoas. Você quer estar perto porque você as ama. Claro, você ama, você quer conviver, você quer estar do lado das pessoas. E ao mesmo tempo você quer estar longe também, por medo de magoá-las ou de incomodá-las, enfim, por se achar não interessante suficientemente para elas, por achar que o seu jeito é um jeito destrutivo, que vai magoá-las, que vai provocar algum desgosto, algum ressentimento, vai provocar alguma situação desconfortável para elas. Minha cara, isso até agora, o que eu percebo, verifica aí com o seu coração se você não está se auto-rejeitando. Quando a gente faz isso, a gente faz porque a gente já chegou àquela conclusão equivocadíssima de que a gente é um lixo. A nossa sociedade ainda bem primitiva, principalmente do ponto de vista relacional, psicológico, espiritual, faz isso. Se as pessoas podem desqualificar alguém, elas não vão perder a oportunidade. Porque é o importante, ditado pelo nosso social, é poder. Porque aí de tanto serem desqualificadas, muitas pessoas acabam acreditando nessa desqualificação. Suponho aqui que é o que deve ter acontecido com você. E não precisa ser profeta nem vidente para perceber isso, que é muito comum. Aí eu peço para você consultar o seu coração para ver se o que eu estou falando aqui faz sentido para você, tá bom? Vamos seguir adiante aqui. Eu tenho umas sugestões para te fazer em relação à sua administração, à gestão dos seus relacionamentos. É uma autogestão. Você vai gerir você mesma nas relações. E as sugestões são as seguintes: todas elas implicam em treino, dá trabalho, ok? Porque você vai mudar em uma crença enraizada, uma crença ruim, né? Você vai mudar isso. Primeira sugestão: para de se comparar com os outros. Bem assim, no imperativo, falo isso com toda amorosidade. Para de se comparar com os outros. A comparação é uma das maiores tolices que a gente comete, principalmente em se tratando de seres humanos, ou até mesmo de animais, até mesmo de objetos também, dependendo do objeto, você comparar, não faz sentido nenhum. Mas quando vai para o nível do ser humano, quando eu começo a me comparar com outras pessoas, para ver quem é melhor, para seguir aquele padrão daquela pessoa que eu olho, quando eu olho para ela, eu olho para cima, porque ela é muito superior, né? Ilusão, ilusão, não tem esse negócio de superior ou inferior. Tem pessoas que têm grandes habilidades para algumas coisas, poucas habilidades para outras coisas, e assim somos todos mestres e discípulos de todos nós. Não importa o grau de instrução, não importa a experiência, importa sim a sabedoria. E isso é de graça, está dentro da gente. Quando a gente para de se comparar, quando a gente para de ficar muito preocupado com a performance social e a gente se aceita como é,
a gente para com essa noia de querer ser superior, de querer se destacar como um ser superior. Não existe isso. Quando a gente entra nessa loucura, o que a gente passa para as pessoas não é aquela desejada superioridade. A gente passa tensão, a gente passa medo, preocupação. A pessoa está conversando com alguém que tem essa preocupação de ser melhor do que todo mundo. O que a pessoa que está conversando com uma pessoa dessa percebe que ela está tensa o tempo todo, não está confortável. Percebe que ela está artificial, ela está dentro de um personagem que ela elaborou, que não, é um personagem que não tem nada a ver com ela mesma. Porque essa pessoa nem entrou no caminho do autoconhecimento para fazer um treco desse. Então, minha cara, para de se comparar. Se você faz isso, eu suponho que sim, mas se eu estiver certo nessa minha suposição, para de se comparar. Você precisa focar nas suas qualidades, nas suas luzes. Foca a sua interação com as pessoas no afeto. Foca a sua interação com você mesma no afeto, no bom humor, na leveza, no prazer de estar com aquelas pessoas que você tanto ama. Esse foco tem que estar fora, nas pessoas, não é na sua performance. Porque senão fica aquela coisa esquisita, né? Do artista que está fazendo um show e ao mesmo tempo ele fica preocupado com a performance dele. Então, enquanto ele está fazendo show, o tempo todo ele está olhando naquela televisãozinha que tem, que é um monitor, para ver como é que está saindo o show, como se ele estivesse no espelho. Ele não faz o show. Ele perde o contato com ele mesmo, né? Um artista precisa ter entrega para colocar a alma dele, né? O ego dele totalmente a serviço da alma, da inspiração dele. E assim nas relações, minha cara. A gente tem que estar com a alma colocada ali e não preocupado. Ah, será que eu estou sendo simpático? Será que eu estou agradando? Começa a olhar para as pessoas, dá uma risada e fica olhando tensamente para as pessoas para ver se todo mundo está dando risada da minha risada ou da piada que eu contei. Enfim, é entregar, é leveza, ok? Mais sugestões. Ao estar com essas pessoas, joga fora a ansiedade por ser aceita. É o que eu acabei de falar agora, não é? Quando você está lá expondo-se numa relação, num grupo, é você e não é o personagem que você acha que vai dar certo, que tem que estar ali se expressando. É você, minha cara. Então, essa ansiedade por ser aceita, ela é lixo. Toda vez que você sentir que essa ansiedade está chegando, às vezes antes de chegar no lugar que você vai fazer a visita, ou vai no jantar, no almoço, você já está na ansiedade. Será que eu vou agradar? Será que a roupa está legal? Será que o cabelo, né? Será que o meu jeito está legal? O que eu vou falar? Quais assuntos que eu vou falar? Meu Deus do céu, eu tenho que lembrar do que cada uma das pessoas que está lá faz para que eu possa ter uma interação bem proativa, bem interativa, bem consciente, perceptiva. Não interessa. Põe o coração para fora. A pessoa fala, você interage com ela, focada no afeto que você tem a você mesma e no afeto que você tem em relação a elas. Com leveza, com soltura. Tudo isso aqui que eu estou falando, eu sei que é um treino, ok? Eu estou consciente disso, precisa treinar. Em relação à sua expressão, eu sugiro que você expresse a sua alegria de um jeito parecido com o jeito dessas pessoas expressarem a alegria delas, sem deixar de ser você mesma. Isso é um ajuste que você faz com o seu jeito de falar, a música da voz, o volume da voz, a leveza ao falar, a amorosidade ao falar o tempo todo. É essencial. Isso, minha cara, não é um ato, e nem pode ser um ato de artificialização da sua expressão, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, é um ato generoso de flexibilidade. As pessoas percebem que você está exercendo uma flexibilidade para conseguir se expressar melhor, em consideração às pessoas que estão te ouvindo.
uma flexibilidade que tem o interesse na generosidade, e não no sucesso, e não na performance, nada disso, tudo ficou lá fora. Você entrou no restaurante ou na casa da pessoa, você deixa todas essas coisas, ansiedade, o medo, o pavor, de dar um fora, tu deixa tudo isso na rua. E entra lá com a sua amorosidade, com o seu jeito autêntico de ser. Claro, levando em conta essa adaptabilidade, essa flexibilidade que é preciso ter. Eu estou falando tudo isso, minha cara, porque eu não sei exatamente como você é nos relacionamentos, o que você condena em você, o que você acha de você, não tem essas informações. Mas tudo que eu estou dizendo aqui refere-se à média das questões que as pessoas têm em relação a não se acharem interessantes o suficiente. Vamos adiante aqui com mais dicas. Outra coisa é, se você puder assistir vídeos sobre etiqueta, sim, etiqueta. Quando se fala em etiqueta, muita gente, eu diria a maioria das pessoas que escuta isso, poxa, aquela frescura toda, rega para isso, rega para aquilo, e rega para não sei o quê, pode falar isso, não pode falar aquilo. Tudo isso, todas essas sugestões, a etiqueta, né, o conjunto da etiqueta, são sugestões para você se dar melhor com as pessoas. E não no sentido do sucesso, da manipulação, nada disso. É para que haja generosidade no contato. Então, são certos cuidados que você tem, por exemplo, você entrou no elevador junto com algumas pessoas e tudo. Eu estou dizendo você, se você é genérico, tá? Não estou me referindo a você, tá? Então, você entra no elevador e, por acaso, você é uma cantora de ópera. E dentro do elevador você começa a cantar berrando com voz boa e tudo, cantora de ópera, uma área de ópera dentro do elevador, umas 4 ou 5 pessoas ou 6 pessoas com você. É um ato inconveniente, arrogante, você está se apropriando nesse caso, né? Está se apropriando do ouvido das pessoas, ninguém pediu. Pode ter gente ali que vai adorar, pode ter gente ali que vai odiar, ok? Não foi solicitado, percebe? Você pode estar cantando na rua, é uma outra coisa. Você começa a cantar área de ópera na rua, mas aí o espaço é aberto, enfim, fica quem quer. A etiqueta existe para isso, para lembrar a gente dos limites dos nossos comportamentos em função de não nos apropriarmos do espaço pessoal alheio. E quando a gente quiser fazer uma sugestão, perguntar: posso fazer uma sugestão? Essa formalidade é importante no começo das relações. De repente, você conhece um grupo de pessoas, frequenta esse grupo, e esse pessoal é formal. Eles se conhecem, por exemplo, há 5 anos, 10 anos que eles se encontram, mas conversam sempre de um jeito formal. E não raro, quando você aprofunda esse contato com essas pessoas, você vai vendo que aquilo ali é uma opção deles, de amorosidade. A etiqueta I é um fator de amorosidade, de exercício de amorosidade em relação às pessoas. É uma adequação. Ninguém ali está reprimido, ninguém ali está engolindo sapo. As pessoas estão sendo cautelosas ao abordarem umas às outras, por respeito, consideração, amorosidade, não é? Então, sugiro que você dê uma olhadinha, tem diversos vídeos sobre etiqueta hoje em dia. Assista aquele que você entender melhor, aquele que você sentir mais afinidade com a pessoa que está falando, não é? Tem coisas muito interessantes. Uma outra coisa, um lembrete, ao mesmo tempo é uma sugestão para que você foque nisso, não esqueça que você é uma pessoa interessante. Talvez só você não saiba disso. Você é uma pessoa em que todos somos interessantes, de um jeito ou de outro, né? Todos nós somos um tanto interessantes, como pessoas. E o que está faltando talvez seja apenas o caso de você aprender como se expressar e se comunicar. Percebe? Isso vai te trazer segurança no contato com alguém que você nunca viu na vida, uma pessoa que você não conhece, e principalmente nesse contato que você tem com essas pessoas maravilhosas, pessoas legais, muito bacanas, que são alvo do seu amor.
percebe? Você vai aprender, não é a fórmula, porque não é fórmula. Você vai aprender recursos para você usar ao observar o outro. Primeiro, esse aprendizado tem como capítulo primeiro você olhar para o outro e perceber o outro. Não olhar para o outro com medo, como se o outro fosse uma ameaça. Bom, essa pessoa está me julgando o tempo todo. E eu vou errar, eu sei que eu vou errar, estou ferrado. Não. É você olhar para o jeito da pessoa, não é o ego dela, não é a mente dela. É o jeito como ela se expressa e fazer adequação na sua comunicação, a música de voz, o jeito como você se comporta, gestual. Se você não conseguir muito dominar o seu gestual no começo, basta que você esteja amorosa, energia amorosa. Ela deve estar ocupando todo o seu interior, do seu ego. A essência não precisa nem dizer, porque a essência é amor puro. É com o que você deve estar ocupada e não preocupado, porque quando é o ego que está pilotando essas relações, a gente fica preocupado, porque o ego é baseado, ele segue, ele é regido pelo medo e pela insegurança. E quando você deixa fluir a sua amorosidade, aí é o seu ser, que é a mesma coisa, energeticamente falando, que o ser de todas as outras pessoas. Por essa razão que eu estou falando, que todas as pessoas são interessantes, porque a essência de todos nós é igual. Quando os nossos egos ficam quietinhos e a gente começa a fazer coisas, mas fazer essas coisas sob a regência da nossa sabedoria, da intuição, a gente entra em paz. Quando você faz uma meditação, por exemplo, você sai da meditação em paz. Talvez fosse interessante você fazer uma meditação, 1 minuto, 2, 3, 5, o que der, antes de você entrar num lugar para conversar com pessoas. Respiração pelo diafragma, bom humor, alegria, lembrando de coisas gostosas que você viveu e vive com essas pessoas. É focada no bom humor e no amor, que são, na verdade, sinônimos. Não é? Minha cara, essa é a minha resposta. Procurei fazer algumas sugestões aqui. Tive que presumir algumas coisas por não ter dados, mas se houver alguma presunção minha dentre essas que fiz aqui, que não tem o menor sentido, por favor, descarte, nem considere. Fique com aquelas que têm a ver, que você sente que tem a ver com a sua questão, tá bom? Gratidão imensa pela sua frequência nas minhas redes sociais, gratidão imensa também pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui, como sempre faço, a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade que é de derreter. Se você quer ter a sua pergunta respondida em vídeo, vai lá no direct do meu Instagram e deixa a sua pergunta. É @arlicravo no meu Instagram. Deixa a sua pergunta ali, tá bom? Eu leio todas elas, não tem uma que eu não leio. Boa meditação para nós, gente, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.